Muito boa tarde, meus irmãos. É uma alegria imensa estar de volta ao GECAL. Eu sou do Grupo Espírita Luz da Vida, mas nós, como espíritas, passeamos por algumas casas e trabalhamos principalmente em algumas casas, porque quando trabalhamos por nós primeiramente. Desenvolvemos algumas atividades e é um prazer também ser vista como uma trabalhadora do nosso lar. Hoje nós viemos conversar, desenvolver algumas reflexões acerca dessa doutrina tão esclarecedora e tão confortadora, porque nos explica através da razão os porquês, o porquê da vida, o porquê de nós, o porquê de nós estarmos aqui, o porquê dos nossos sofrimentos, enfim, traz-nos explicações muito importantes para que nós possamos mantermos-nos confortados e alentados para prosseguir, vivendo num mundo de provas e expiações, sendo relativamente felizes, porque é possível sermos felizes no mundo de provas e expiações. É possível nós passarmos pelas situações que precisamos passar de forma digna, de forma serena e de forma equilibrada. E a doutrina espírita traz esse conhecimento para a gente, traz essas informações. Então nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível o que essa doutrina de amor nos traz. Então as mensagens que hoje nós trouxemos não são mensagens nossas, são mensagens que Allan Kardec expôs na codificação kardeciana, que os espíritos trouxeram ao longo do tempo e que nós, pelo estudo, pelas reflexões, podemos catalogar, organizar, enfim, para que possamos realmente aproveitar dessas preciosidades que a espiritualidade amiga nos traz. Então, que possamos nos compenetrar dessas reflexões, para que possamos também sermos trabalhados pela espiritualidade amiga, que vem até a casa espírita tratar em nós as nossas dificuldades mais íntimas, as dificuldades que às vezes nem nós mesmos o conhecemos. Então que possamos deixar que essa espiritualidade trabalhe em nós, e para isso o estudo, as mensagens que a gente traz, é para que a gente se concentre, para que a gente esqueça as nossas preocupações do mundo, para que nós deixemos lá fora essas nossas situações que devem ser resolvidas, e aqui deixarmos-nos compenetrar para que possamos deixar entrar em nós essas boas energias e sairmos daqui mais rejuvenescidos, mais revigorados, mais animados, que é essa a proposta da doutrina espírita: elucidar, confortar, instruir. Mas hoje nós trazemos a proposta de refletir um pouco sobre a questão da justiça divina. E antes de chegarmos até a questão da justiça divina, nós vamos refletir um pouco acerca da justiça da terra. A justiça da terra, que imperfeita, feita por homens imperfeitos ainda. Justiça da terra que precisa passar ainda por muitas evoluções e muito desenvolvimento para chegar ao patamar do que nós estamos falando de justiça de Deus. Mas para isso também vamos pensar que vivemos em sociedade e que em sociedade estamos inseridos em vários conjuntos de leis. Nós estamos fadados à lei do trabalho, nós estamos fadados à lei do Código Civil, nós estamos fadados ao Código Tributário, ao Código de Trânsito, enfim, várias leis as quais nós precisamos respeitar. Vivemos no mundo e precisamos nos inserir. E a sociedade ela precisa ser organizada também da melhor maneira possível. E essas leis, elas são criadas.
Mas nós não viemos falar dessa lei, dessas leis do mundo. Nós vamos falar de uma lei muito maior. Porque enquanto espíritos, nós estamos fadados a outras leis. E a essas que nós não vemos, e a essas que nós não temos materializada, porque não está escrita num papel. São leis que estão escritas na nossa consciência. São essas leis que a gente precisa buscar aprender, buscar desenvolver, buscar estudar, conforme nos conclama a doutrina espírita. Estamos falando das leis de Deus. E estamos falando também da grande lei de causa e efeito. Mas, para nós não nos perdermos, nós trouxemos as informações um tanto organizadas em slides, para que a gente possa falar na íntegra sobre alguns trechos que são de suma importância. Então, nós vamos começar pensando no seguinte. Como seres materiais e como viventes nesse mundo material, nós estamos fadados às leis da matéria. Então nós temos várias leis da matéria e Isaac Newton trouxe para nós o esclarecimento de algumas delas. E a terceira lei de Newton vai dizer o seguinte: quando o elemento material ele se choca com um outro, vai provocar o quê? Uma reação, uma força automática e instantânea. Um exemplo clássico seria a nossa posição ao nos chocarmos com a parede. Decidimos dar um soco na parede. Vamos sentir a reação dessa ação. Então, é uma ação física que vai trazer também uma reação física. Mas estamos falando de quê? Estamos falando de lei da matéria, do comportamento dos corpos físicos, aqui em sociedade, no mundo. Mas a nossa preocupação e a nossa reflexão vai muito mais além disso. Ela vai falar acerca da ação e reação espirituais. Então estaremos falando da lei de causa e efeito, da existência do homem, do ser, como um ser espiritual, a nossa existência como espíritos. Nós somos seres espirituais em uma experiência na carne. Tivemos já algumas, teremos muitas outras, mas a nossa vida, ela é espiritual. E como seres espirituais, nós precisamos também aprender a ter um determinado comportamento. E quando a gente se comporta de forma equivocada e que a gente decide se chocar com as leis de Deus, a gente também se machuca. Assim como nas leis da matéria, a gente também se machuca ao se chocar com a parede, quando dois carros se chocam, enfim. Enquanto na lei material são os contrários que se atraem, na lei espiritual são os semelhantes que se atraem. E aí, nós temos uma grande colocação que diz que todo ato da vida moral corresponde a uma reação semelhante. Ou seja, os semelhantes se atraem. Então, a lei de causa e efeito, ela é o quê? É uma realidade. É uma realidade apesar de nós não a vermos. Ela nos envolve de tal forma que não há possibilidade de nós nos escondermos. Não é possível que nós não é possível que nós nem nos escondamos através de uma nova reencarnação. Por quê? Porque a justiça divina ela é perfeita. Diferentemente das leis do homem imperfeitas, a lei de Deus ela chega onde tem que chegar. Então as nossas ações elas trazem resultados para nós e para os demais. E para nós ela serve como um retorno da forma como nós agimos.
Então, a lei de causa e efeito, a justiça divina, ela é, de certa forma, apresentada no livro Céu e Inferno, que é considerado o código moral da vida futura. Ali nós temos um apanhado de comunicações de espíritos que vêm trazer para nós as explicações de como eles estão no mundo espiritual e de como eles passaram as suas encarnações anteriores. Então, na verdade, é um livro muito importante que traz para a gente alguns cuidados em como nós gostaríamos de estar daqui a algum tempo. Então, a nossa vida ela é construída e as obras kardecianas, elas contribuem de forma altamente positiva para a construção das nossas vidas, porque traz as explicações do que nós podemos ter ao nosso alcance. Então, no livro Céu e Inferno, na parte 2ª, capítulo 8º, intitulado Expiações Terrestres, nós temos uma história. A história do Conde Max. Ali eu coloquei o mendigo Max, mas ele era chamado de Conde Max. E a história dele é a seguinte: em torno de 1850, viveu na Baviera um homem que tinha problemas de saúde gravíssimos e que não poderia trabalhar. Ele vivia então da ajuda das pessoas e passava de fazenda em fazenda, de feudo em feudo, buscando ajuda material, enfim, de ajuda, porque ele não tinha condições de trabalhar. Mas era uma pessoa altiva, era uma pessoa que se mantinha num discurso bonito e por isso muitas crianças o chamavam de Conde Max. Mas na verdade ele vivia a perambular, pedindo ajuda. Ele viveu até os 100 anos e, após o desencarne, ele veio em sonho contar para a filha de um dos fazendeiros que havia o ajudado a sua história. E aí ele conta que 150 anos da sua última reencarnação, ele havia vivido naquelas mesmas terras. E naquelas terras ele tinha agido como nobre senhor, fidalgo, orgulhoso, e que servia-se dos animais, e não só deles, mas das pessoas que para ele trabalhavam de forma vil, de forma má. E ele não respeitava os direitos dos outros e os explorava o máximo possível. E aí ele conta todo esse enredo e ao final diz que passou, após o desencarne, por momentos muito infelizes, apesar de na vida terrena, enquanto rico, ele ter gozado de muitas alegrias e de muitas felicidades. Após o desencarne, ele sofreu enormemente, porque ele percebeu o sofrimento daquelas outras pessoas que ele havia feito sofrer. Essas pessoas que haviam desencarnado antes deles e que se tornaram os seus obsessores, falavam o tempo todo em seu ouvido todas aquelas traições, desrespeitos, maldades feitos a eles. Então, após muito tempo de sofrimento, ele pediu perdão. Ele pediu perdão a todos aqueles a quem ele tinha feito sofrer. E após isso, após um tempo ainda no mundo espiritual, em tratamento, ele retorna à Terra. E aí sim, como o mendigo Max. Na verdade, ele retornou para quê? Ele pediu perdão e ele retornou para restabelecer as coisas, para refazer o que ele deixou de fazer, para sentir na pele, na carne, na vivência na terra, as situações pelas quais ele deixou sofrer os demais. E aí, nós perguntamos,
Ora, o Conde Max, ou o mendigo Max, sofreu muito. Passou 100 anos de vida aqui na Terra, da sua última jornada, sofrendo enormemente. Será então Deus um pai cruel e impiedoso que castiga os seus filhos? Ou será que Deus não existe? Ora, são algumas reflexões que a gente vai fazer para tentar responder essas questões e dar prosseguimento ao tema. E vamos tentar responder a segunda questão, a segunda pergunta, que é: será que Deus existe? E aí a doutrina espírita, na questão 1 de O Livro dos Espíritos, vai nos responder: que é Deus? E a espiritualidade amiga vai dizer-nos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele criou regras, criou leis que nos possibilitam a nossa existência, a nossa vida. Não é isso? Mas e o sofrimento? E aí nós vamos prosseguir pensando nessas questões. Perdão. Eu não sou muito tecnológica. E aí nós fomos até São Tomás de Aquino, que foi um teólogo e filósofo do século XIII, e ele vai trazer uma resposta muito interessante que vai ao encontro do que a doutrina espírita nos diz. E ele vai provar através da ideia de causa e consequência a existência de Deus. E ele vai dizer assim o seu primeiro raciocínio. O primeiro raciocínio é o raciocínio da mudança ou da modificação. Se nós observarmos o mundo, as coisas que nele existem, elas se modificam. Inclusive nós. Já dizia o filósofo Heráclito de Éfeso que não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, porque suas águas se renovam a cada instante. E não só as suas águas, nós mesmos mudamos, evoluímos. Graças a Deus que evoluímos. Então ele fala, nesse seu primeiro raciocínio, da mudança ou modificação, que tudo se modifica, tudo se transforma, tudo evolui. Mas para que haja uma mudança, uma modificação, é necessário que haja uma inteligência maior. Uma inteligência que proponha e que coloque a modificação como uma realidade possível e necessária. E aí ele diz que tudo se modifica, menos a inteligência suprema, a inteligência maior, a causa primária de todas as coisas. E aí afirmamos, conforme a doutrina espírita, Deus é imutável. Todas as coisas mudam, Deus não. Pelo segundo raciocínio, que é do princípio causal, nós podemos avaliar da seguinte maneira: em tudo há uma causa, todo efeito há uma causa. Todas as coisas produzidas no mundo, nós podemos avaliar e chegar à conclusão que há um gerador, um causador, que faz com que aquele outro se movimente, se modifique, que seja a causa da transformação daquele outro. Então, existem causas e efeitos que vão se relacionando num determinado sentido, em que, lá na origem, nós vamos ter como a causa maior, a causa que não é causada, o Criador que não foi criado. E aí ele vai chamar de Deus. Então, Deus é criador de todas as coisas. Pelo terceiro raciocínio, ele vai dizer que nós somos seres que temos existências possíveis. Então, a nossa existência é possível porque houve um ser, houve uma inteligência que era necessária e que tornou possível todos nós.
que fez com que a nossa existência se tornasse possível. E quem é que ele diz que é a existência necessária? Deus, que é eterno, que existiu de todo sempre. No quarto raciocínio, ele vai falar dos graus de perfeição. Nós estamos num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, nós ainda somos seres a caminho da perfeição, estamos mais evoluídos numa área e menos numa outra. Então nós podemos colocar graus de valores em tudo que nós observamos. Podemos dizer que há mais justiça numa coisa que em outra, em uma situação do que em outra, que há mais beleza em uma atitude do que em outra, enfim. Em tudo há graus de quê? De valor. Mas há, nesses graus de valor, um grau que é o máximo. E esse grau máximo que ele chama de Deus. E Deus, ele é único. O quinto raciocínio, que ele vai chamar de do finalismo ou finalidade, porque todas as coisas têm um objetivo, uma finalidade. Se nós observarmos, tudo tem um sentido. Os objetos que estão ao nosso redor, as funções e as atividades sociais, todos nós temos o quê? Finalidades. E há uma finalidade importante. Mas mais do que isso, para que nós sejamos objetos de uma finalidade, é necessário que haja uma inteligência maior e que saiba dessa finalidade e que dê finalidade a todas essas coisas. E é isso que ele vai chamar de Deus. Então, através da razão e da lógica, ele vai provar o quê? A existência de Deus. É possível, através da observação da realidade, da observação dos corpos, da transformação da nossa natureza, da gestação, são exemplos de ações que nós não conseguimos desempenhar. Então, se nós não conseguimos desempenhar, é resultado de quê? Todo efeito tem uma causa. Se o efeito ele é belo, a causa há de ser bela. Se o efeito é bom, a causa ela há de ser boa. E se nós observarmos a criação divina, ela é perfeita, porque Deus também o é. Se nós observarmos, há um ciclo que se fecha, há uma perfeição e uma beleza divina nas coisas imensas. Nós é que às vezes com os nossos pensamentos e as nossas necessidades e os nossos equívocos, que acabamos desvirtuando muitas das coisas divinas. E aí, ao responder essa primeira questão, a colocamos como resposta dada e partimos para a segunda. Será então Deus um pai cruel e impiedoso que maltrata os seus filhos? E aí nós temos lá na codificação, lá na Gênese, um trecho de uma resposta. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. Todo efeito tem uma causa. Então, voltando lá à história do mendigo Max e todo o sofrimento que ele passou na última encarnação que ele veio relatar, nós observamos que toda aquela situação de vivência, ela não pode ter sido dada de forma infligida por Deus. Não foi um castigo dado por Deus, como muitas das vezes a gente ouve por aí. Se a gente estudar a doutrina espírita, a gente vai ver que a nossa vida é uma construção diária. As nossas ações, elas vão proporcionando ganhos espirituais para nós. Ganhos que podem ser positivos ou negativos. E a doutrina espírita vem nos ajudar nesse sentido, mostrando o que é melhor fazer, de que maneira fazer e o porquê fazer. Então,
Dando prosseguimento, lá no Livro dos Espíritos, nós temos também uma questão que vai responder de forma muito interessante a tudo isso que nós estamos recorrendo. Questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Ora, foi o que aconteceu com relação à história que nós contamos ainda há pouco. A opressão dos mais fracos por conta do orgulho e da vaidade de alguém que se considerava maior, com maiores poderes e com maiores direitos, porque recebeu a oportunidade de vir com condições financeiras abastadas. Se a gente for pensar o nosso mundo na atualidade, se nós formos pensar o mundo ao longo da história, foram muitos os exemplos nesse sentido. E às vezes nós nos sentimos um tanto magoados, um tanto tristes, um tanto decepcionados com o que nós vemos no mundo, com o que nós percebemos no mundo com relação a situações como essas. Mas, conhecedores que somos agora, que existe a justiça divina, que as coisas se transformarão e que cada um, à sua maneira, estará recebendo aquilo que produzir. Então, sabedores que somos hoje, precisamos fazer preces, muitas preces, por esses que se equivocam dessa maneira e também por nós, para que nós não nos tornemos pessoas rancorosas, pessoas endurecidas, pessoas embrutecidas por conta de situações que a gente vivencia, vê, presencia na atualidade ou no passado. A doutrina espírita também é altamente esclarecedora nesse sentido, nos confortando, dando-nos alento, força, coragem para a gente prosseguir e para a gente fazer de forma diferente, porque a gente sabe que a lei divina, que a justiça divina, ela é inexorável. E aí, dando continuidade, depois eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso. A espiritualidade vai nos responder: esses que assim agem merecem anátema, merecem uma reprovação enérgica. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa nova existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram de sofrer aos outros. Então, a justiça divina ela é perfeita. Quanto à justiça do homem, há falhas, muitas falhas, a de Deus não. Nós precisamos saber esperar, fazer a parte que nos toca, o pedaço que nos compreende, tratar a nós mesmos, o nosso equilíbrio interno, criar amizades e nos ligar o tempo todo à espiritualidade superior. É ela quem vai nos dar essa força para prosseguirmos. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a espiritualidade amiga vem responder-nos também acerca dos nossos sofrimentos, acerca do que nós passamos nesse mundo de provas e expiações. E a espiritualidade vai nos dizer: as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, e que essas vicissitudes são de duas espécies. Uma tem causa nessa vida, outras em vidas anteriores. Então, a nossa vida é resultado das nossas ações, produto do que fizemos lá atrás, em reencarnações anteriores, ou produzidas na atualidade, nessa vida. Ora, se eu tenho um problema sério, pulmonar e fumo, eu sofro. E se eu sofro, quem é o causador? Se eu tenho um problema intestinal e faço alimentação completamente equivocada, quem é o causador? Então, nós criamos para nós mesmos situações de sofrimento. Algumas nós não lembramos,
São situações do passado. Muitas nós nos lembramos. Nós que já passamos dos 30 anos, já temos alguns arrependimentos. Nós olhamos para trás e sabemos exatamente posicionar algumas situações em que poderíamos ter feito diferente. E fazendo diferente, o resultado também seria diferente. Só que agora nós não podemos apagar o que nós fizemos. Está feito. Mas hoje, com o esclarecimento que temos, nós podemos fazer diferente daqui para frente. Não podemos apagar o passado, mas podemos reconstruir a nossa vida produzindo um futuro muito melhor. O presente é resultado do passado, mas o futuro ainda está para ser escrito, para ser desenhado, para ser construído. E essa construção vai no sentido das nossas escolhas. Porque Deus, como Pai misericordioso que é, nos deu a possibilidade de fazermos as escolhas. Nos deu a capacidade de decidir. Nos deu a capacidade de pensar. Nos deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio nós tomamos decisões. E pelas decisões, às vezes, não equilibradas, nós sofremos. E o sofrimento não é bom, ninguém gosta. Mas nós temos um Pai misericordioso. E como misericordioso que é, o sol nasce todos os dias, dando-nos um novo dia, um novo recomeço, uma nova oportunidade de reconstrução. Então que possamos aproveitar todas essas oportunidades recebidas e aproveitá-las da melhor maneira possível. E aí no Evangelho nós também temos: os sofrimentos são uma advertência de que o homem procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Então a doutrina espírita é clara. Ela vai realmente ao ponto para nos chamar a atenção. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, mas agora no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos uma passagem que é de São Luís, e ele vai dizer o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, a nossa vida aqui, essa experiência, não é um castigo. É uma oportunidade que Deus nos dá para desenvolvermos as nossas capacidades. Ali ele está falando da capacidade de desenvolvimento intelectual. Ou seja, por meio do desenvolvimento científico, tecnológico, hoje nós temos uma vida bem mais tranquila do que há 100 anos atrás, da época do Conde Max, por exemplo. Hoje, em 24 horas, nós conseguimos dar conta de várias atividades. Conseguimos cuidar da nossa casa, cuidar dos filhos, ir à casa espírita, fazer uma leitura. E ao final da noite ainda dá para encontrar os amigos, bater um papo. Enfim, o nosso dia pode ser organizado de uma maneira muito tranquila, porque temos uma tecnologia ao nosso dispor. Nós temos na nossa casa os apetrechos tecnológicos para resolver as coisas por nós. A nossa comunicação se tornou uma comunicação rápida, instantânea. Hoje nós temos comunicação altamente desenvolvida e podemos manter contato com pessoas do outro lado do mundo em minutos, em segundos, o que não havia lá atrás. Então as oportunidades hoje são imensas. O desenvolvimento intelectual e tecnológico se deu. Hoje nós estamos com uma necessidade de desenvolvimento moral.
Precisamos trabalhar essa área. E essa área, primeiramente, vai fazer bem a quem? A nós mesmos. E quando a gente faz bem a nós, a gente vai fazer bem também para quem está em volta. A nossa família, os nossos amigos, aos colegas de trabalho. E assim sucessivamente. E assim estaremos produzindo o quê? Produzindo também um mundo melhor. Porque 1, 2, 3, fazendo a sua parte, cada um pouquinho, ao longo do tempo a gente vai criando uma rede. Uma grande rede. E assim a gente vai mudando esse mundo. Mudando esse mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que a gente tanto ansia. Só que o mundo de provas e expiações, ele não vai mudar simplesmente porque a gente quer. A gente precisa trabalhar por ele. A gente precisa fazer com que ele realmente venha. Porque vai depender das nossas ações. Essa construção é nossa. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, continuando a leitura desse trecho, temos: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente, por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes, com aptidões, ou seja, com possibilidades de desenvolvimento, possibilidades de fazermos escolha através do livre-arbítrio. A escolha, desde o princípio, foi nossa. Então, alguns caminharam a passos mais largos, fizeram opções, seguiram caminhos que levaram a outros resultados. Por isso somos tão diferentes, por conta dessa liberdade que nós temos de construção. E aí, no Principiante Espírita, Allan Kardec vai trazer mais alguns esclarecimentos para a gente, caminhando aí para a nossa conclusão. A cada um segundo suas obras. Então a vida, o nosso destino, a nossa vida, ela é obra nossa, obra de cada um. Cada um tem sua obra a construir. A justiça divina requer que a recompensa seja proporcional ao mérito, como a punição à gravidade da falta. Isso levando também em consideração a misericórdia de Deus. Porque quando a gente está fazendo o bem, quando a gente luta pela melhoria, busca fazer o bem, busca fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, a misericórdia divina vem. É o amor cobrindo uma multidão de equívocos. Então, quando nós estamos no caminho, apesar das nossas situações equivocadas do passado, Deus nos dá o alento, a força, a coragem, a disposição, nos dá as oportunidades, às vezes nos coloca dentro da casa espírita que precisamos, onde nós buscamos nos nossos amigos, encarnados e desencarnados, a força e a fé para tocar a nossa vida, para caminharmos e para continuarmos essa luta. Então, a aventura dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, nem paixão alguma das que fazem a desgraça dos homens. Então, esse é o nosso objetivo. Essa é a aventura dos bons espíritos, é a felicidade deles. Não é aquisição de coisas materiais, não é aquisição de vaidades, das coisas que a gente vê tanto no mundo, mas é o conhecimento das coisas, é a sabedoria, é não sentir ciúme, nem inveja, nem ambição, nem paixão alguma, porque estaremos equilibrados, passaremos onde tivermos que passar, mas tudo que vermos não vai nos trazer desequilíbrio, porque já teremos construído em nós essa aventura, essa capacidade
de administrarmos-nos, de caminhar em qualquer lugar, sem nos deixar abater. E aí, para que isso aconteça, é necessário um processo de renovação. É necessário que haja em nós essa reforma, a reforma íntima. Quem vai fazer essa reforma em nós? É Jesus? É Deus? É o meu amigo? É o meu esposo? É a minha mãe? Não. Cada um vai fazer a reforma em si mesmo. Vai procurar desenvolver as virtudes, desenvolver os germes de virtudes que já há em nós. E para isso, nós precisamos nos desprender de pensamentos, de palavras e de ações que causem sofrimento. Então é o orar, vigiar e orar. Orar e vigiar o tempo todo. É pedir perdão a quem tenhamos ofendido. Perdoar aquele outro e nos perdoar. Não é fácil, mas é um processo, é um procedimento que traz resultado, porque vai trazer um acalento interno, uma paz interior imensa. E caminhar rumo à conquista de nós mesmos, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá a cada instante. Deus, Pai misericordioso que é, a cada instante nos dá essa oportunidade. Então vamos prosseguir, utilizando as ferramentas que hoje nós temos, utilizando o aprendizado que hoje nós temos, utilizando todo esse conhecimento da doutrina espírita, que nos elucida, que nos conforta, que nos lança à frente. Ao mesmo tempo que nos coloca responsáveis perante as nossas ações, a doutrina espírita nos mostra o caminho, nos mostra a solução, nos mostra que a felicidade sim é possível, ainda aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. E sabedores que somos de que o tempo, ele é inexorável, aquilo que fizemos já está feito, para a gente começar a encerrar a nossa conversa da tarde, eu vou ler um poema que vai trazer um pouco dessas reflexões, que vai nos dizer que o tempo, ele existe para todos. Mas o que nós estamos fazendo com o tempo que nos é ofertado? A rosa recebeu o orvalho e o transformou em perfume. A terra acolheu a semente e a semente se tornou em fruto. A nuvem se desfez sobre a fonte e a fonte enriquecida converteu-se em caudaloso rio. O mar espraiou-se sobre a areia e a transformou em berço de espuma. Alma que segues nos caminhos do mundo, assim como a flor, a terra, a fonte e o mar, também tu recebeste o tempo como uma preciosa dádiva. Em que o transformaste? Ontem, uma chama que ardeu, mas já se apagou. Hoje, chama acesa que arde e ilumina. O amanhã, no entanto, é o pavio ainda virgem que ninguém tocou. Alma prisioneira, que ainda és das sensações e dos impulsos, olha para o ontem e aceita suas sábias lições. Contempla o hoje com a certeza de que ele te oferece a chance de tudo aprender. E com o melhor que possuas dentro do coração, prepara o amanhã, porque o amanhã ainda está virgem em tuas mãos. Então, meus amigos, que possamos aproveitar as dádivas que são nos ofertadas a cada instante. Que possamos, como espíritos co-criadores que somos, dessa grande obra de Deus, realmente participarmos dessa obra,
construindo o mundo de regeneração tão ansiado por nós. A paz, ela vai chegar pelas nossas próprias ações, pelos nossos próprios pensamentos e atos, que possamos, de forma harmônica, criar em torno de nós essa força para contribuirmos de verdade pela sua construção. Um grande abraço a vocês. Foi uma grande alegria estar com todos. E vamos encerrar com um vídeo, uma música, para continuarmos refletindo pela noite. estarei com vocês. Sempre. Muita paz, meus irmãos.